Boa noite. Vamos começar a falar de planejamento. Esperar só mais uns minutinhos, mais uns segundinhos pra gente começar. E a live hoje, então, vai ser exatamente sobre o planejamento de 2026. Tá? A gente vai falar, então, do planejamento de 2026. E um pouco diferente do que nós estamos acostumados a falar quando a olhar para o planejamento, a gente vai fazer um planejamento terapêutico, né? O que eu brinco que é o planejamento da vida real. Né? Às vezes a gente coloca metas, a gente vai fazer lá o nosso desenho, coloca metas, faz o board dos sonhos, bota um monte de coisa lá e não sabe como chegar, não entende como que vai fazer, quais são os passos que a gente vai fazer para alcançar lá aqueles desejos que a gente colocou naquele board que a gente ainda tanto fala, né? E esse é um problema, porque isso depois vai acarretar em frustração, né, em frustração psicológica. E a frustração do não atingimento de metas manda uma mensagem para o nosso inconsciente dizendo assim: essa pessoa não é uma pessoa confiável. E aí o que acontece? Quando você manda a própria mensagem para si mesmo dizendo que você não é uma pessoa confiável, as próximas vezes que você estabelecer metas, você vai se auto-sabotar. Porque se você mesmo acredita e manda mensagens para você de que você não é confiável, não cumprindo com as próprias metas que você coloca para você, você mesmo vai se sabotar. Você mesmo vai ser a responsável pela não realização da tua meta. E aí, gente, eu quero que a gente olhe justamente para essa questão. Por quê? Porque um bom planejamento, um planejamento bem feito, permite que eu esteja menos exposta a riscos de problemas psicoemocionais. Porque se eu tenho um bom planejamento, eu me frustro menos e eu tenho uma estrutura psíquica do que eu tenho que fazer. O nosso mental, ele gosta muito de metas, ele gosta muito de rotina, ele gosta de não gastar energia. Então a gente tem que facilitar esse mundo para ele. Mas antes, eu quero que a gente também olhe para a nossa situação. Tá? A nossa situação como coletivo, como sociedade. Nossa sociedade está adoecendo cada dia mais. Em 2030 existe uma projeção que em 2030 7 a cada 10 pessoas estarão adoecidas mentalmente. Então planejar hoje não é questão de luxo, é uma questão de sobrevivência psíquica. Porque com o excesso de informações que a gente tem recebido hoje em dia, com o bombardeio de coisas que a gente se compromete a fazer, com um monte de pessoas falando que o resultado é imediato, né? Essas lorotas que a gente cai na internet, de que o resultado é imediato, tudo isso vai criando fantasmas internos na nossa mente, que fazem com que a gente se sinta incapaz. Então, planejar não é questão de luxo, planejar é questão de sobrevivência psíquica. Tá? Então é exatamente isso que a gente vai fazer um planejamento para proteger a nossa consciência psíquica das coisas que às vezes a gente se coloca. Nós às vezes colocamos ciladas para nós mesmas que fazem com que a gente se sinta mal com a gente mesmo. E não é isso que a gente quer fazer aqui. A gente não quer fazer mais um planejamento para chegar lá no final do ano e a gente pensar, poxa vida, não fiz nada, não cumpri nada. Não é isso, não é essa a intenção desse planejamento, tá? Mas o primeiro ponto que a gente precisa refletir aqui é: o que você está disposta a fazer diferente? Esse é o primeiro ponto que eu quero que a gente reflita juntas. E aí já vai pegando, então, tua caneta, teu papel, né? Vamos fazer anotações sobre esse planejamento. Então, vamos começar a ter essa visão do nosso 2026. Primeiro, vamos entender como é que foi o meu 2025. Qual é a minha autoimagem que eu tenho de 2025? Eu fui uma pessoa que estava viciada em perder,
viciada em reclamar, viciada em se diminuir, que tem uma ruim autoimagem, que é rude consigo mesma. Quem aqui bota um foguinho aí, bota um coração, se você fez alguma dessas se você cumpre algum desses itens nessa checklist. Então eu vou repetir, hein? Primeiro, em 2025, você tava viciado em perder? E às vezes a gente fala assim, perder, como assim perder? Perder seu tempo, perder sua energia, perder tua sanidade. Você se expôs em situações que você estava viciada em perder? Depois, reclamar. Como é que foi teu ano de 2025? Você passou o ano reclamando, se diminuindo? Como é que você terminou esse ano? Qual é a tua autoimagem? Uma autoimagem de alguém que cumpre com as questões, que se autocompromete, ou uma autoimagem de alguém que se sabota? Outra coisa, como é que tá a sua exposição a coisas que te distanciam da sua meta? Como é que tá o teu corpo? Como é que tá o teu físico? Como é que tá a sua conexão da mente com o seu corpo? Olha aqui, ó, já tem aqui, viciada em ganhar. Eu fui incrível em 2025. É exatamente assim que eu quero que a gente termine em 2026 também, Carol. Então, é isso aí. Esse é o mindset, tá? Por quê? Porque em 2025, pessoal, muitas pessoas, eu encontrei muitas pessoas adoecidas. Muitas pessoas me procuraram. Pessoas com problemas psicoemocionais gravíssimos, tá? E aí, o que é importante que a gente olhe? A depressão, ela é justamente a falta de realização, tá? A depressão, ela é uma pulsão de vida bloqueada. Nós, seres indivíduos, pessoas que somos, precisamos ter desejos e pulsões. Esses desejos que a gente guarda dentro do nosso consciente faz com que a gente tenha pulsão de vida, desejo de viver. E aí, quando a gente rompe esse movimento dessa pulsão de vida, deste desejo, a gente se deprime. Por isso que as pessoas deprimidas, as pessoas depressivas, quando a gente vai perguntar pra elas, elas não querem fazer nada, elas não têm desejo de nada, elas não têm sonhos, algumas delas, né? Porque existem várias formas de depressão. Por quê? Porque essas pessoas tiveram esse rompimento na pulsão de vida, no desejo interno. E essa pulsão, esse rompimento dessa pulsão faz com que a gente se torne pessoas deprimidas. Por isso que planejar é tão importante. Planejar é você pegar o seu desejo e colocar ele pro seu consciente. E no momento em que você pega esse desejo e joga pro consciente, você tá trazendo pulsão de vida, você tá trazendo propósito de realização. Então não dá pra viver a vida deixando a vida me levar. É importante que você tenha desejos, que você tenha sonhos, que você almeje essas coisas, para que aí você então consiga fazer com que a vida se movimente. Tem uma frase que até fala que a gente mira na lua para acertar nas estrelas ou alguma coisa ao inverso. Então eu preciso ter um desejo de vida, eu preciso ter uma pulsão, eu preciso ter um sonho para que a minha vida esteja sempre em movimento, tá? Deixa eu ver aqui, a Tati comentou, é uma linha tênue de usar e agradecer o que conquistou e ao mesmo tempo desejar e planejar. Exatamente, Tati, é muito... E assim, qual é o grande desafio também desta sociedade moderna? Nós, desta sociedade moderna, e a Tati bem mencionou aqui, por conta dessa aceleração das informações, não sabe desfrutar, não aprende a desfrutar. Não consegue desfrutar a vida. Por quê? Porque tá sempre querendo o próximo desejo. Então também é um problema. Por quê? Se eu, não tenho desejo, eu não tenho pulsão de vida. Ou 2, se eu tenho só desejos e não desfruto, eu tenho muita rigidez. E aí eu perco o propósito de conquistar. Porque se eu conquisto para não usufruir, por que eu tô conquistando então? E é essa a mensagem que você manda pro teu inconsciente. Por isso que a gente precisa estar sempre vigilante. E aí, gente, peguem seus papéis aí, suas canetas, porque a gente vai pensar no nosso planejamento. E quando a gente olha pro nosso planejamento, a gente tem
3 principais pilares, tá? É uma tríade de pilares importantes para o nosso planejamento de 2026, tá? Eu vou falar os 3 pilares aqui para você anotar, mas a gente vai falar um a um, né? A gente vai passar um por um para entender como esses pilares afetam a nossa vida, tá? O primeiro pilar para a gente planejar é a intenção, que é justamente o desejo. O segundo, o primeiro pilar é a atenção, que é o estado presente. O segundo pilar é a intenção, que é o desejo. E o terceiro pilar é a direção, execução, tá? Então, antes da gente ir para a atenção, aliás, já indo para a atenção, o primeiro pilar, então vou repetir, tá? Atenção, intenção e direção mais execução, tá? Esses são os 3 pilares importantes de planejamento de 2026. O primeiro, como atenção, a gente vai ter o nosso corpo como bússola. O nosso corpo, ele é a bússola do presente. Gente, esse é um ponto que eu quero chamar muito a atenção de vocês. Nosso corpo, nossos pensamentos geram emoções e sentimentos. E os nossos sentimentos estão no nosso cérebro. As nossas emoções ficam no nosso corpo. Como assim, Jéssica? Por exemplo, se eu estou num dia horrível, se eu estou num dia ruim, eu vou sentir isso fisicamente. Eu vou ter palpitação, eu vou ter frio na barriga, eu vou ter desconforto. Se eu tomo um susto, essa emoção vai ser demonstrada no meu corpo vai acelerar, né? O meu coração vai acelerar, eu vou ficar com a respiração ofegante. Então, todo sentimento que inicia no meu cérebro, ele replica no meu corpo como uma emoção. Se você não está familiarizado com entender como o seu corpo responde às emoções que você sente, isso é um sinal gravíssimo de que você está desconectado de você mesmo. Tá? Então, Jéssica, eu não consigo perceber as emoções no meu corpo. Então, você vai precisar de ajuda terapêutica. Por quê? Porque isso é um símbolo claro de que você está desconectada de si, tá? Então, o primeiro ponto é, o meu corpo, então, é a minha bússola de sentimentos e de emoções. Tudo que eu vivo, eu sinto no meu corpo, tá? Então, quando a gente vai olhar para o primeiro pilar do planejamento, a atenção, eu preciso estar no estado presente. Atenção é estar presente no meu corpo. Por quê? Porque durante o dia a gente vai vivendo inúmeras emoções no nosso dia a dia, passando raiva, passando tristeza. E porque a gente tá na correria, a gente sequer para dar atenção para as emoções que estão registradas, explicando pra gente como aquelas emoções e aquelas situações refletem na nossa mente. Só que como a gente sequer percebe essas reações do nosso corpo, a gente sequer entende o funcionamento da nossa mente. E quando a gente não entende o funcionamento da nossa mente, qualquer desejo que eu olhe do outro, eu vou querer pra mim. Porque eu nem sei o que eu gosto. Eu não consigo nem ler o meu corpo. Eu não consigo nem ler os meus sentimentos. Então, eu quero fazer um exercício com vocês. Que vocês comecem a observar como o corpo de vocês reage frente às emoções de algumas perguntas que eu vou fazer aqui para vocês. Para que vocês entendam a expansão ou a retração. E esse é o primeiro sinal de leitura do corpo. Jéssica, eu nunca li o meu corpo. Como é que eu vou fazer, então, nesse primeiro exercício? A gente tem 2 principais sentimentos. Primeiro grande sentimento é justamente o de expansão. Conforto. Quando a gente tá confortável, a gente não se arreganha, se joga, nananã. É expansão. Então, se o seu corpo expande, se sente confortável, significa que você está no caminho certo. Significa que lá no seu inconsciente, o seu inconsciente está dizendo assim pra você: está certo, essa meta é a meta que eu desejo.
Se o seu corpo retrai, igualzinho uma ansiedade. Quando a gente tá ansioso, a gente retrai. Nossa respiração fica curta, o nosso coração fica acelerado. Então, isso significa que o nosso corpo tá dizendo que essa meta talvez não seja para essa hora. Que essa meta não é exatamente a meta que você precisa olhar. Porque o nosso corpo, ele é um decodificador das emoções. Como eu mencionei, então o sentimento na cabeça, ele cascateia nas emoções que ficam registradas no corpo. E agora, pra gente fechar esse primeiro pilar da atenção, eu vou fazer algumas perguntas, anota as perguntas aí, ou vai refletindo enquanto eu vou fazer a pergunta para que você pense se o seu corpo está expandindo ou retraindo, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta. Para você começar o seu planejamento de 2026. O que te faz feliz? E aí, a hora que você estiver pensando o que me faz feliz é que você vai entender. Expande ou retrai? Como é que o meu corpo responde? Então, vamos imaginar. O que me faz feliz? Vou dar um exemplo. Fazer live. Quando eu penso, fazer live, meu corpo expande ou retrai? Isso me faz feliz ou me faz triste? Então, você vai pensando, o que me faz feliz? E quando você pensa naquilo, por exemplo, o meu trabalho, meu corpo retrai ou expande? Ou ele fica confortável? A sua casa, quando você pensa na sua moradia, no seu lar, o seu corpo expande ou retrai? No relacionamento, expande ou retrai? Então, a pergunta é, o que te faz feliz? Segunda pergunta, que você vai responder aí, anota aí a pergunta. O que é inegociável para você em 2026? O que você não abre mão? Você não vai abrir mão em 2026. Anota aí o que você não abre mão em 2026. Eu não abro mão de uma rotina com exercícios físicos, por exemplo. Eu não abro mão de uma alimentação saudável. Eu não abro mão da minha cervejinha no final de semana. Eu não sei. Você vai saber o que você não abre mão. E aí, quando você pensar o que você não abre mão, você tem que entender, o teu corpo expande ou retrai? Por exemplo, eu não abro mão da minha cervejinha, aí o meu corpo retrai. Opa, será que não é o momento de você abrir mão da sua cervejinha em 2026, então? Tá? Depois, terceira pergunta da atenção. Como seria a sua rotina ideal? Quando você pensa em quem você quer ser, como é a rotina dessa pessoa? Significa que eu vou ter que fazer essa rotina? Não, significa que você tem que pensar. E quando você pensar, você tem que observar. O seu corpo expande ou retrai? Porque às vezes você tá sonhando um sonho que não é teu. É isso que eu quero quando eu proponho esse exercício. Observa se o teu corpo expande ou retrai. Eu quero que você observe se esse desejo que você acredita é seu de verdade. Ou é só um desejo que alguém colocou na tua cabeça porque você viu fulano e você acha que é legal e você quer também. E aí como que você vai saber se o que o fulano tem é o que serve pra você também? Quando o teu corpo te responder. Expande ou retrai, tá? Aí, como você gosta... Beleza? Podemos passar para a próxima pergunta? Oi, Fê. Super beijo. Que bom ter você aqui. Obrigada por dar esse passadinho. Se puder, fica aí com a gente, viu? É um prazer ter você aqui comigo. Boa. Então, gente, quando a gente vai olhar para... Então, o que é inegociável, como seria a tua rotina ideal, quem são as pessoas mais importantes da sua vida? Pense nessas pessoas e observe se o corpo retrai ou expande, tá? Depois, a próxima pergunta. Olha quanta coisa. E aí a gente fala assim, planejamento é só colocar objetivo, meta e não. Não é. Tá vendo como é muito... Um planejamento psicológico é muito mais profundo do que sentar e fazer meta e botar ali as metas e realizar as metas? É muito mais profundo que isso, né? Então vamos lá, para mais uma pergunta, hein? Essa eu adoro. Como você gostaria de se sentir no seu corpo em 2026? E aí, quando você pensar como eu gostaria de me sentir, observa se o teu corpo expande, relaxa ou retrai. Porque se ele retrair, talvez não seja bem assim que você queira se sentir no seu corpo, tá? Depois, outra pergunta que eu quero que você reflita.
como seria a sua rotina de autocuidado. Observa dentro de você. Imagina como é essa rotina. Entende dentro do teu corpo. O teu corpo expande ou retrai, tá? Para quem tá chegando agora, gente, a gente tá fazendo um exercício de reflexão para estabelecimento das nossas metas. Só mais um contexto aqui, nossa mente tem o sentimento e o nosso corpo carrega as emoções. E tudo que eu sinto ou eu expando, quando eu sinto expansivo, significa que o meu corpo tá dando um bom sinal. Se eu sinto retraído, significa que o meu corpo não está dando um bom sinal, tá? Então esse é o exercício que a gente está fazendo. Próxima pergunta. Qual seria o seu cenário financeiro realista? E aí quando você pensar, expande ou retrai. E por fim, mas não menos importante, qual é o impacto que você quer gerar em 2026? E esse impacto pode ser na sua própria vida, tá? Ok? Todas essas reflexões são um primeiro pilar que chama atenção. Eu preciso entender no meu corpo como as minhas questões refletem, porque por muitas vezes a gente desenha metas que não são nossas e vai viver uma vida frustrada em querer realizar algo que não é nosso, tá? E aí então, a primeira chave para o seu sucesso de 2026 é você estar em estado de presença e atenção plena. Tá? Por quê? Porque quando a gente está em estado de presença e atenção plena, nós estamos observando as emoções do nosso corpo e aí então a gente consegue entender se estamos no caminho certo ou não, porque o nosso corpo dá sinais, ou ele vai expandir ou ele vai retrair. E se eu estou, então, botando uma atenção em uma coisa que o meu corpo está retraindo, significa que eu estou fazendo uma meta que não é exatamente a meta que o meu consciente e o meu inconsciente desejam. E o verdadeiro problema é que as pessoas não vivem mais os seus estados presentes, não vivem mais no momento presente, e isso faz com que elas se distraiam e percam o objetivo de realizar as metas que elas desejam. E se elas não estão no presente, aonde elas estão, Jéssica? Elas estão ou no passado ou no futuro. E aí qual é o problema disso? Se a tua mente vive no passado, o seu corpo vai pagar com doenças psicossomáticas, tá? Todas essas doenças, principalmente as doenças autoimunes, que muitas vezes agravam, é muito provavelmente porque as pessoas não estão em seus estados presentes, vivem com a cabeça no passado, remoem situações que não dá mais para mudar e não saem mais desse padrão. E aí o corpo padece. Se eu não estou no presente e eu estou então no futuro, quem que paga? A mente, a própria mente padece. Então, se a minha mente está no passado, eu vou adoecer, eu vou ter problemas físicos, eu vou ter doenças, eu vou ter nódulos. Se a minha mente está no futuro, eu vou ter ansiedade, eu vou ter depressão, eu vou ter síndrome do pânico, eu vou ter TDAH, eu vou ter essas outras doenças psicoemocionais. Como eu me livro da doença física, como eu me livro da doença mental, eu me livro estando presente. Como eu realizo a minha meta estando presente. Então, por isso que o pilar mais importante, o primeiro pilar é a atenção. Porque eu preciso estar presente na minha vida para que eu consiga realizar os meus sonhos. Esse é o primeiro ponto. Não se distraiam com as coisas da vida. Tá? O nosso corpo tem a capacidade de burlar a mente se você sair dessa prisão mental que você vive e viver o presente. Então, pra gente fechar o primeiro pilar de atenção, eu vou deixar um exercício pra vocês, tá? Não precisa fazer agora, porque a gente tem mais 2 pilares pra fazer, mas eu quero que você anote aí pra você fazer depois, tá? Eu quero que você anote os seus medos. Quais são os seus medos? Ah, eu tenho medo de não sei o que, eu tenho medo de não sei o que lá, eu tenho medo de não. Você vai fazer uma lista dos seus medos, tá? Depois que você tiver com a sua lista pronta, você vai do lado do medo que você escreveu e
analisar o seu medo e determinar se ele é um medo do passado ou se ele é um medo do futuro. E aí, quando você começar a analisar a sua lista de medos, sabe o que vai acontecer? Você vai descobrir que nenhum medo é do presente. Que ou o seu medo é de alguma coisa do futuro, ou o seu medo é de alguma coisa do passado. Ou seja, os nossos medos nem são reais. Eles são histórias que a gente conta para não realizar e para se auto-sabotar. E é importante que você faça essa lista e determine se é do passado ou é um medo do futuro, porque assim você começa a trazer para consciência que esses medos são irreais. O medo do futuro, ele é um inimigo invisível, ele nem existe, ele nem aconteceu, você nem sabe se vai chegar lá ainda. E o medo do passado, ele é um trauma que não foi integrado na tua vida. Se você tem um medo que é de algo do passado e você tem medo que esse algo do passado fica te assolando, é necessário que você trate isso em terapia e integre esse medo do passado no seu presente, utilizando os recursos que você tem agora para não ficar mais preso nesse medo, tá? Porque senão a gente fica preso mesmo em medos que não são reais. Então esse é mais um exercício da atenção. Primeiro você vai responder aquela série de perguntas que eu deixei pra vocês. Depois vocês vão fazer essa análise de medo. Por quê? Porque às vezes o medo é que impede a gente de estar no estado presente. E quando eu listo os meus medos e percebo que esses medos não são reais, eu passo então a parar de perder tanto tempo com o meu medo. Eu paro de gastar tanta energia no meu medo. Tá? E é por isso que é importante que a gente liste, tá bom? Então agora a gente fecha o primeiro pilar da nossa tríade de 2026. O que vocês estão achando? Quem gostou aí, bota um comentário, dá uma reação, deixa eu ver se tá fazendo sentido pra vocês tudo isso que eu tô trazendo aqui, tá? Cadê vocês? Falem comigo, por favor, manda aí um alô, pra eu ver se tá fazendo sentido a gente continuar aqui. Boa. No pilar 2, então, vamos começar a falar do pilar 2, né? O pilar 1 era a atenção e o pilar 2, boa, Mari, faz muito sentido, é isso mesmo, faz muito sentido, porque a gente precisa olhar para outras coisas além de só metas, né? Boa, Gostate, obrigada, boa. E aí a gente vai para o pilar 2, intenção. A atenção é estar presente, é eu olhar para o meu corpo, é eu sentir no meu corpo como o meu corpo me retorna sobre as minhas decisões, sobre os meus pensamentos, é eu olhar para esses medos que me tiram do meu estado presente e determinar se eles são do passado ou do futuro. E agora, quando eu vou olhar para a intenção, o que é a intenção? Boa, Oi, Ângelo, tudo bom? Que bom que faz sentido para vocês. É o desejo maduro. Voltando naquela questão que a gente conversou lá do passado, né, no começo da live, é necessário que a gente tenha desejo, que a gente tenha pulsão, que a gente tenha sonhos, porque são esses os sonhos que vão tirar a gente, muitas vezes, de estados deprimidos ou estados de congelamento, aqueles estados de platô, aqueles estados que a gente se sente paralisado, sente que a vida de todo mundo andou menos a sua. Pois é, aqui a gente vai olhar para os nossos desejos. São os nossos desejos que movem a nossa pulsão de vida. São os nossos desejos e os nossos sonhos que fazem com que a gente vá atrás dos movimentos da nossa vida de realização. Então o desejo, ele não é uma fantasia. O desejo, ele normalmente é uma direção para onde as pessoas vão e para o que elas querem realizar, tá? Então, a pergunta que eu quero deixar aqui pra gente refletir quando a gente olha para a intenção é: por que eu quero o que eu quero? Qual é a intenção por trás do meu desejo? Isso é muito importante. Porque às vezes, gente, a gente quer e a gente nem sabe o porquê que a gente quer. E mais uma vez eu volto a repetir. A gente vai vivendo a vida, vivendo desejos enfim, sonhos que não são nossos.
E é necessário que, então, a gente entenda que quais são os meus desejos. Por que eu quero isso? Será que esse desejo ele é meu? Ou ele foi um desejo que eu desejei no passado e hoje eu não desejo mais? Porque esse também é um problema. Às vezes a gente fica tão preso em desejos que foi lá que a gente desejou lá no nosso passado. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui pra vocês. Eu, quando tinha meus 17 anos, qual era o meu sonho? Meu sonho era ser delegada de polícia. Que eu ia entrar na faculdade de Direito e que eu ia me formar, e eu ia passar no concurso, e eu ia ser delegada, que eu ia aprender todo mundo, e era o meu desejo. Os anos, eu fiz a minha faculdade de Direito, estudei lá na época, muitos anos atrás, me formei. Depois de 5 anos, eu olhei para trás e pensei, esse desejo de quando eu entrei na minha faculdade faz sentido para essa versão minha agora? E não fazia. E aí, o que eu fiz? Abri mão do desejo e coloquei outro desejo no lugar para isso me gerar movimento de vida. Então, por que eu tô contando essa história aqui para vocês? Porque eu podia muito bem, como assim? Eu entrei na faculdade para ser delegada, depois de 5 anos estudando, eu não vou realizar o meu desejo que eu tinha lá com 17 anos, e aí eu ia fazer o quê? Eu ia virar escrava do meu desejo. E a gente faz isso o tempo inteiro. A gente faz um desejo numa versão que a gente tá vivendo, a gente amadurece, a gente muda, e a gente sequer olha se aquele desejo de anos atrás faz sentido ainda. E às vezes a gente só não abre mão do desejo porque fala, poxa vida, mas eu perdi tanto tempo. E aí o que você faz? Perde muito mais tempo sendo infeliz para realizar um desejo que você nem quer de verdade. E quantas pessoas não vivem presas nos desejos que não são seus mais? No emprego dos sonhos, no cargo dos sonhos. Demorei tanto tempo para chegar nesse cargo, como que eu vou abrir mão disso agora? Na casa dos sonhos. Aí a pessoa vai lá, conquista. Viu? Na hora que conquistou, já não é mais a versão que desejava. E não quer abrir mão. E aí fica presa. A pessoa fica presa numa versão antiga, porque não abre mão dos desejos antigos. Então, qual é a verdadeira... Como que eu faço, então, isso para não ficar presa nos meus desejos antigos? É exatamente respondendo essa pergunta. Porque eu quero o que eu quero? Eu ainda quero? Faz sentido eu desejar isso? Esse desejo vai me dar direção? Ou é só um desejo infantil, uma fantasia? Isso é necessário. Essa reflexão é necessária para que, então, você consiga mapear esse segundo pilar de intenção. Ok? Então, gente, agora o segundo exercício, pra gente fechar o pilar de intenção. Então, a gente já falou de atenção, já fez o exercício de atenção, falou de medo, viu se o medo era do passado ou do futuro, porque o medo tira a gente do estado presente, para que a gente, então, entenda esse medo e olhe e viva o estado presente. Falamos de intenção, que desejo não é fantasia, desejo é direção. A gente falou sobre a reflexão do porquê eu quero o que eu quero, e agora a gente vai fazer um exercício para fechar o segundo pilar de intenção. Eu quero que você anota aí o exercício e depois você faz na sua casa com mais paciência e calma, tá? Porque a gente já vai pro terceiro pilar. Então eu quero que você escreva aí no seu caderno uma intenção, eu quero escrever 25. Não, isso aí é desejo infantil. Você só faz uma coisa de cada vez. Então, escreva uma só, tá? Então, escreva uma única intenção. Realizável, clara. Eu quero ganhar R$1 milhão em 6 meses. Você não faz nem 10 mil reais. Você não vai chegar em 1 milhão.
Então você precisa ter uma meta clara e realizável. Metas absurdas são desejos infantis e realizáveis e só vai fazer com que a gente entre naquele looping que eu falei lá no começo da live. Quando a gente coloca metas irrealizáveis, o que a gente faz? A gente não realiza e manda uma mensagem pro nosso inconsciente que a gente não é uma pessoa confiável. Então a gente não quer mandar essa mensagem pro nosso inconsciente, a gente quer mandar uma mensagem de que somos sim confiáveis. Então você vai, para isso, eu preciso estabelecer metas que são realizáveis. Então eu vou colocar uma intenção, que é o desejo, o que você deseja para cada uma das áreas da vida que eu vou trazer aqui para você, tá? Primeiro, uma intenção sobre o dinheiro. Uma intenção sobre relacionamentos. Uma intenção, um desejo, né? Um desejo sobre família. Um desejo sobre saúde / corpo. E um desejo para espiritualidade. Então são 5 áreas da vida que a gente vai colocar um desejo realizável. Um desejo só. Que seja realizável em até 6 meses, tá? Então vamos lá. Quais são as áreas? Dinheiro, relacionamentos, família, saúde e corpo e espiritualidade, tá? Esses são os pilares que a gente vai colocar intenções, tá? Intenções, desejo. E, claro, respondendo sempre, por que eu quero isso? Por que eu quero essa meta? Qual é a minha motivação, tá? E aí o Ângelo trouxe um ponto super relevante aqui, né? Às vezes o desejo é uma projeção para satisfazer o vazio. É exatamente isso. Ai, muito difícil, Jéssica, eu não entendi nada do que você falou. Às vezes a gente tá tão vazio dentro da gente que a gente vai projetando os nossos desejos nos desejos dos outros, inclusive, desejos nas pessoas, desejo nos objetos e desejo no desejo dos outros, para que eu me distraia e não precise olhar para o vazio que tem dentro de mim. Então, às vezes, gente, por isso que é importante eu entender por que eu desejo isso. Por que eu quero estabelecer essa meta? Por que eu quero realizar? Qual é a intenção por trás do que eu quero? Tá? Fechamos o pilar 2 e agora a gente vai para o terceiro pilar. Direção e execução. Esse é o pilar mais importante. Por que é o pilar mais importante? Porque obriga a gente a sair do lugar de criança e ir para o lugar, ocupar o lugar de adultas. Por quê, gente? Porque ninguém salva ninguém. Ninguém vai realizar o seu desejo. Ninguém tem obrigação de te ajudar. Ninguém tem obrigação de te apoiar. Ah, vai lá! Uhul! Não tem mais. Tinha quando você era criança e os seus pais precisavam te gerar motivação para que você entendesse que realização é importante. Agora que você é adulta, você não precisa mais disso. Então, gente, ninguém vai te salvar. Chegou o grande momento de você sair do lugar de criancinha, ficar esperando que a vida te dê as coisas de mão beijada e você levante pra fazer, tá? Por quê? E aí um exemplo que eu ouvi esses dias e eu realmente parei pra refletir é: nem Jesus salvou ninguém. Porque ele não chegava lá pra oferecer as coisas pras pessoas. Ah, você quer o milagrinho? Não. Ele esperava as pessoas irem lá pedir o que elas desejavam e Jesus só atendia o desejo delas. Então, gente, nem Jesus salvou ninguém. Então, se nem Jesus salvava as pessoas gratuitamente, não vai ser você, cristal dourado, que vai receber todas as bênçãos do universo sem fazer nenhum esforço, não é verdade? Então, é importante essa direção e essa execução. Então, o primeiro ponto, a atenção. Eu preciso estar presente no meu corpo para que eu saiba as minhas emoções, para que eu leia as minhas emoções e para que eu entenda a partir do meu corpo se eu estou no caminho certo. Pilar 2, intenção. Por que eu quero ir por esse caminho e por que eu quero o que eu quero? E o pilar 3, direção e realização. É o momento da gente integrar e fazer as coisas acontecerem.
O nosso corpo, ele é a ferramenta de execução manual. Então, se a minha intenção, o meu desejo é um desejo que necessita de uma ação manual, é o meu corpo quem vai ser o responsável por essa realização. Então, você vai escrever aí no seu caderno, se é uma ação de execução, como você vai usar o seu corpo para realizar esta ação. Se a sua intenção, o seu desejo, que você colocou lá em cima no pilar 2, for uma realização, um desejo da mente, de estratégia, quer dizer, é a mente quem vai resolver. É um problema, é uma intenção de resolução de problema, de estratégia, de questões mentais, é a mente quem vai responder. E aí, se é a mente quem vai resolver o meu problema, você vai listar aí como a mente vai estabelecer a estratégia para te ajudar. E, por fim, se Jéssica, mas no meu pilar aqui não é nem o meu corpo quem vai fazer, nem a minha mente quem vai fazer. Então, significa que é um milagre que você está esperando, né, querida? Então, se você está esperando um milagre, quem vai agir é o espírito. Né? Porque você achou que eu ia te dar uma cortada, né? Não, é o espírito. E aí, por que eu tô falando do espírito? Porque espiritualidade é um pilar da nossa vida que é necessário. E eu não tô falando de religião, eu estou falando de espiritualidade. Às vezes a gente precisa ter uma fezinha pra continuar, para prosseguir, independente da fezinha que seja. Às vezes você tá fazendo com o teu corpo tudo que você pode e com a tua mente também. E aí só falta o quê? Aquela ajudinha da espiritualidade. E a espiritualidade vai agir aonde? Na realização. Então, corpo age na execução, mente age na estratégia e espírito age na realização, tá? Então é importante por quê? Porque eu tenho, para cada tipo de intenção e meta que eu coloquei lá no meu pilar 2, uma ferramenta diferente para usar em meu favor. Por que isso é importante? Para que fique claro como eu vou alcançar a minha meta. Não é só escrever lá e falar, eu vou fazer isso, isso, isso. É entender o meu corpo como isso reflete. Entender quais recursos dessa vida que eu tenho aqui que eu vou usar para alcançar essa meta. E pra gente fechar o pilar 3, o último pilar, eu quero que vocês façam uma reflexão, tá? Então, primeiro ponto, a atenção, a gente já fez um exercício, fez o exercício de medo, depois intenção, fez os exercícios dos pilares. E agora, eu quero que a gente faça o exercício de tarefas. Eu quero que, então, com a atenção e com a intenção, para cada um dos pilares, você vai desenhar uma tarefa que você vai realizar todos os dias para chegar no objetivo que você quer. Não dá para ser uma tarefa uma vez por mês, não dá para ser uma tarefa uma vez a cada 15 dias. O que eu vou fazer todos os dias? E aí, gente, quando eu falo em tarefa para todos os dias, eu tenho uma metodologia muito legal para compartilhar aqui com vocês, tá? Quando a gente vai desenhar as nossas metas e estabelecer os nossos objetivos no começo do ano, o que a gente faz? Faz mais ou menos isso. Eu tenho um objetivo, vamos pensar no objetivo do corpo. Eu quero ter um corpo fitness. O que eu tenho que fazer para ter um corpo fitness? Eu tenho que fazer academia e eu tenho que fazer uma boa dieta, por exemplo, tá? Então, qual é o erro das pessoas? Então, eu já entendi, Jéssica. Eu tenho que fazer pelo menos um pouquinho todos os dias. E é isso que eu tô trazendo de proposta pra vocês. Qual é a ação que você pode fazer todos os dias pra chegar nessas intenções? São só 5 intenções, lembra? É uma pra cada área da vida. É importante que você consiga se organizar e despender pelo menos 1 minuto em cima dessas intenções, tá? 1 minuto por dia. Que seja. Então eu preciso entender quais são as ações que eu consigo fazer um pouquinho todos os dias para realizar. E aí eu vou lá desenhar a minha rotina, já sei.
eu vou colocar aqui minha alimentação, eu vou colocar aqui o meu exercício físico. Ah, sobrou uma hora do meu dia. Ótimo, eu também tenho meta de ler livro, eu vou botar nessa hora vazia, eu vou botar minha meta de ler livro. E é aqui que a gente se engana. Por quê? Porque a gente planeja a nossa rotina com base na disponibilidade de tempo e agenda que a gente tem. Quando, na verdade, o correto é a gente disponibilizar e desenhar a nossa agenda com base nas spoons, nas colheres, ou seja, nas energias que nós temos na nossa vida. Então, por exemplo, eu tenho lá a atividade que eu mencionei. Ah, eu vou lá fazer academia. Na segunda-feira eu treino Muay Thai. Quando eu treino Muay Thai, eu saio destruída da minha aula de Muay Thai. Se eu saio destruída da minha aula de Muay Thai, não vai adiantar eu botar leitura depois. Porque aqui eu não vou ter energia, porque eu gastei a minha energia toda naquelas atividades. Então, como que eu organizo a minha rotina? Eu organizo a minha rotina com base na organização da energia que eu despendo para cada uma das atividades que eu faço. Vão ter atividades que vão consumir mais energia sua. E não vai adiantar você ter uma rotina com horários colados um no outro, porque o dia que você fizer essa atividade, você não vai ter energia para nada. E aí você não vai conseguir cumprir o resto das suas atividades, você vai se frustrar, você vai mandar aquela mensagem pro inconsciente dizendo que você não é uma pessoa confiável, e aí depois você para de planejar, acha que nada dá certo, a vida de todo mundo anda menos a minha, lá, 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 e aquela historinha que a gente começou no começo da live. Por isso que é necessário, ótima dica, né, Mari? Necessário eu entender e classificar as dispersões de energia por atividade. Como eu faço isso, Jéssica? Muito fácil. Eu coloco energia de 1 a 10 e vou colocando atividade. Fazer Muay Thai, eu gasto 5 de energia. Ler um livro, eu gasto 3 de energia. Trabalhar eu gasto 10 de energia. Depois do meu trabalho, eu estou consumida, eu não consigo fazer mais nada. Ótimo, então você já sabe que depois do seu trabalho não vai adiantar você colocar nada, porque sua energia foi consumida. E assim você vai organizando a tua agenda de realizações com base na sua energia. Jéssica, eu não consegui fazer a tarefa daquele dia, porque eu achei que a minha energia ia ser tanto e eu gastei mais. O que eu faço? Eu jogo as minhas tarefas para outro dia? Não! Por quê? Porque a gente faz exatamente isso. E é exatamente assim que a gente se sobrecarrega, adoece e entra em burnout. Olha só que maravilha. Então, gente, não deu para fazer? Bota na lista. Deixa, na próxima vez que você for fazer essa atividade, você continua de onde você parou. Tá bom? Então é muito... Não somos uma agenda, exatamente, Tati. Nós não somos uma agenda. Nós somos um canal de energia. A nossa energia psíquica, ela é uma bateria que todos os dias a gente acorda com ela 100%. E ela vai ser assim, desse mesmo jeitinho, o resto da nossa vida. Então eu preciso entender. Às vezes a minha bateria é Duracell. Eu tenho uma baita bateria e eu aguento um montão de coisas. E a bateria do meu amigo é uma bateria Paraguai. Ele não vai aguentar as mesmas coisas que eu. Isso também é importante para que eu tenha mais compaixão com as outras pessoas, tá? E compaixão comigo, porque às vezes eu vejo a bateria do outro, que é a bateria do outro que é Duracell, e a minha não. E aí eu fico, querendo me comparar. E aí é onde a gente se frustra. Então esse é o primeiro, é a grande chave de sucesso. É você organizar com base nas energias. E aí, gente... O que é legal desse aspecto? A partir do momento em que você organiza por energia, eu vou trazer de novo o exemplo do Muay Thai. Eu hoje gasto energia, 8 de energia. Daqui 3 meses, quando eu já tiver praticado Muay Thai há 3 meses, essa carga energética vai ter reduzido, porque o meu corpo já vai ter se acostumado. Então significa que vai sobrar, depois de um tempo, vai sobrar energia para outras atividades, e assim eu consigo ir remanejando a minha agenda ao longo do semestre. Porque é isso. E a mesma coisa de trabalho. Às vezes o trabalho está consumindo menos energia, então eu consigo jogar novas colheres ali embaixo. Não, agora o trabalho começou a ficar pesado, está consumindo 10. Então eu tiro as atividades de trás de depois do trabalho. E é assim que a gente vai remanejando a nossa agenda. Não é pela disponibilidade de horas, e sim pela sua disponibilidade de energia. E aí, então...
a gente fecha a nossa tríade de planejamento, tá? Vou fazer um grande resumão de tudo que a gente falou aqui, né, pra ver se todo mundo acompanhou, tá? Primeiro a gente começou falando sobre a atenção, sobre o quão importante é nós estarmos atentos e presentes no nosso corpo, tá? Por quê? Porque o estado de atenção faz com que a gente consiga fazer a leitura das nossas emoções. Então vamos lá. Sentimento é na mente, emoção é no corpo. E se eu não estou presente, eu não consigo perceber as emoções que estão no nosso corpo. Então o primeiro pilar do meu bom planejamento é eu estar em estado presente. E aí a gente respondeu várias perguntinhas para entender como o nosso corpo respondia, expandindo ou contraindo, sendo que a expansão mostra que eu tô no caminho certo e a retração mostra que eu tô no caminho errado. O segundo pilar, a gente fez um exercício super legal do medo, para entender se eu tô preso no passado ou se eu tô preso no futuro, e o que tá me impedindo de ficar no presente. Depois a gente foi pro pilar de intenção, que é exatamente esse desejo maduro, que vai fazer a gente ter direção e não uma fantasia irreal de criança. E aí a gente pegou as 5 áreas, botou uma intenção realizável em cada uma, para que a gente pudesse, então, desenhar a nossa direção de execução. E aí, como é que a gente fechou, então, a nossa tríade com a direção e a execução? Primeiro a gente entendeu que eu tenho 3 tipos de ferramentas possíveis para usar para minha realização, que é corpo, mente e espírito. Depois nós entendemos que a organização da nossa agenda tem que ser com base na nossa energia e não com base na disponibilidade de tempo, porque tempo é diferente de energia vital e de energia de realização. E aí, pra gente fechar, eu vou desenhar a minha rotina, eu vou escrever lá como que eu vou fazer minha dispersão de energia para cada uma dessas atividades. Obrigada, Tati. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar plano A, plano B e plano C. Então, por exemplo, leitura. Plano A, ler meia hora por dia. Plano B, ler 15 minutos por dia. Se no plano B eu não conseguir cumprir nem os 15 minutos, eu vou então no plano C, ouvir um podcast, enquanto faço outra coisa. Porque é semelhante à minha atividade, vai agregar conhecimento igual e eu não deixo de sentir que cumprir. É assim que a gente vai fazer pequenas ações diárias. Organizando nossa agenda com base na energia e colocando plano A, plano B e plano C de como você vai realizar essas microatividades diárias com base na sua energia. Então, plano A vai ser plano completo, plano B é se eu não conseguir cumprir o plano A, o que eu faço? Plano C é o que eu posso fazer para não fazer nada, tá? E aí a gente fechou então com todas essas coisas maravilhosas, tá? Integrando todas as nossas questões, olhando para esse planejamento de uma forma diferente. E o convite que eu quero fazer é: não planejem só um ano para cumprir metas. Planejem um ano escolhendo viver, escolhendo desfrutar, tá? Eu fiz essa live, e aí agora, né, pra gente ir pros caminhos finais, eu fiz essa live, porque o pilar de planejamento é um dos pilares da mentoria Ame-se, e eu queria aproveitar esse momento para fazer o convite para vocês da mentoria, que vai acontecer em março agora, tá? Depois eu vou soltar mais informações, fiquem super à vontade em se inscrever, e para encerrar essa live, antes de eu começar esse encontro com vocês, eu tirei uma carta, né? Eu costumo usar bastante baralhos sistêmicos, e aí eu tirei uma carta de um baralho sistêmico, que é Mulher Sistêmica, para que ele me trouxesse, né, mentalizando, para que ele me trouxesse uma mensagem para esse ano de 2026 e para todas as pessoas que aqui estivessem. E aí saiu uma carta muito especial. E eu quero ler aqui para vocês, porque essa carta é nossa, é um recado do universo para todos que estão aqui. Uma linda jornada vai começar na sua vida. Que bom que você escolheu olhar para si e se autoconhecer.
É graças a essa atitude que tudo começará a se organizar. O que não condiz com a sua essência se afastará e o que vibra com a tua pureza chegará. Receba. Você tem mérito nisso. Afirmação positiva. Eu estou pronta para a nova jornada. Eita, será que tá focando? Ó que bonitinho. Depois vocês tirem um print aí pra vocês guardarem essa mensagem pra vocês também, que é uma mensagem muito especial. Eu vou deixar a live salva, caso você não teve tempo de anotar as perguntas, de anotar os exercícios, eu vou deixar a live salva para que você possa fazer todo esse planejamento com calma, né? Porque eu falei, trouxe muitas informações, e eu espero que vocês possam fazer, então, um ótimo proveito dessa ferramenta. E lá no final do ano, eu quero que lá nas postagens que eu falar, e aí, como foi seu ano, né? Vocês coloquem lá, nossa, comecei planejando o meu ano e deu tudo certo, arrasei, é assim que eu quero que nós fechemos esse ano de 2026. E para que você tenha resultados diferentes, é necessário que você tenha, então, atitudes diferentes. Muito obrigada pelo tempo de todos que estiveram aqui. Foi uma alegria compartilhar um pouquinho de como eu faço meu planejamento, né? Para que vocês também consigam colocar aí na casa de vocês o planejamento de vocês e possam realizar tantas coisas maravilhosas quanto eu pude realizar no meu ano de 2025. Um beijo pra todo mundo, amei a participação de vocês, obrigada a todos que escreveram recadinho, a Mari, Carol, a Tami, a Dinda, minha Dinda tá aqui também, né, Ângelo também participou, um monte de gente, obrigada por estarem aqui, foi maravilhoso dividir esse momento, um super beijo, uma ótima noite e a gente continua se vendo por aí, né? Tchau, tchau, gente!